Olá, pessoal! Hoje aqui no Helping Talks eu vou ter a satisfação de conversar com dois especialistas do mercado de M&A, sobre o mercado de M&A. Vou fazer as apresentações aqui agora. Conosco está o Roberto. Roberto, se apresenta aqui para o nosso público, já te conhecer e entender aqui o seu currículo, o que você faz. Fala, boa. Olá a todos, né? Acho que, primeiramente, quero agradecer, né, Raí, Késia, né, a Helping Hand, por estar nessa jornada. E meu nome é Roberto, sou especialista no mercado de M&A, né, fusões e aquisições, sou graduado em Ciências Econômicas pela Exanc e vim aqui, né, hoje trazer para o nosso público, né, as dúvidas principais sobre o mercado de M&A e de como nós fazemos isso no nosso cotidiano como Helping Hand. Perfeito. Késia, se apresente para o público também. Olá, Raí. Olá, Roberto. Boa tarde a todos, tudo bem? Meu nome é Késia, eu sou especialista no mercado de M&A, aquisições e fusões de empresa, e estou aqui para falar um pouquinho, né, de como é a nossa vivência diária desse mercado e trazer aí clareza para os empresários, para os investidores sobre esse processo. Perfeito. Tenho certeza que vai ser um papo extraordinário. Roberto, diariamente a gente, enfrentando ali a labuta diária, temos algumas perguntas que os nossos clientes, né, os nossos parceiros, eles nos fazem. E hoje eu falei assim, eu vou trazer um especialista para que nosso especialista responda. Roberto, o que é um DRE? Explica para o nosso público. Eu acho ótima essa pergunta, Raí, porque isso faz com que nós conseguimos tirar alguns folclores, né, do mercado. Os mitos, na verdade, né? Os mitos do mercado, né? Então, o DRE nada mais é do que uma maneira de medir o desempenho operacional dessa determinada operação durante um período de tempo. Né? DRE vem nada mais é do que demonstrativo do resultado do exercício, ou seja, qual foi o resultado dessa empresa em um determinado período. Pode ser trimestral, pode ser mensal, pode ser anual. Ali eu vou medir se aquela empresa, dentro do período, se teve lucro ou prejuízo. Ou seja, eu estou tirando um raio-x de desempenho da empresa. Isso é fundamental para tanto o empresário identificar o quanto aquela empresa, se a empresa, sabe quando a empresa cresceu tantos por cento ao ano. Então, é o DRE que mostra isso, o desempenho operacional. Então, Raí, é fundamental para investidores que estão buscando empresas para realizar aquisição, medir o desempenho para saber se ele vai investir nessa operação ou na outra. Roberto, só para te interromper rapidinho. Uhum. Sabe por que eu faço essa pergunta? Que diariamente a gente recebe diversos empresários que eles lidam ali o dia no operacional, né? E aí, quando um dos nossos especialistas, eles fazem algumas perguntas, o que é um DRE, o que é um balanço patrimonial, o que é um valuation, eles ficam assim, perplexos. Perdidos, né? E a gente acaba entendendo que talvez não tenha tanta clareza, porque ele está tão envolvido no operacional e faturamento até muito interessante de 2, 3, 5 milhões mensal, mas o empresário ele se perde em questões básicas, né? É ótima pergunta, Raí, até porque uma coisa é o que é o lucro líquido, né? Outra coisa é o resultado operacional daquela empresa. Porque, às vezes, o lucro líquido ele está comprometido devido a empréstimos, devido a situações, né? Que aqui é Brasil, né? Então, é difícil, né, ser empresário nesse país. E isso faz com que o empresário ache que essa operação não é efetiva. Mas quando a gente vai olhar o DRE, a gente vai olhar a EBITDA, a gente vai entender o seguinte, olha, a operação é boa, a operação está dando resultado. Entretanto, o que está comprometendo o resultado da empresa são empréstimo. Muitas das vezes, às vezes, a má gestão, né, final, faz com que os resultados não sejam positivos. Mas a operação é boa. Embora o lucro líquido está negativo, a operação é boa. Então, quem consegue trazer o raio-x disso é a DRE. Não, perfeito. É bem esclarecedor também. O Késia, eu vou te fazer uma pergunta que acontece em diversos dias na nossa operação. Como lidar com as objeções dos nossos clientes ou dos clientes do mercado de serviço? Raí, eu enxergo cada objeção como uma oportunidade, né? Porque o nosso mercado é um mercado muito novo. Então, isso é uma oportunidade que nós temos para trazer a clareza para esses investidores, para esses empresários, de como funciona o nosso processo.
Então, como eu lido, né? Eu não convenço ninguém de entrar no nosso processo, de entrar no mercado de M&A. Eu apenas trago essa clareza, eu trago essa compreensão do processo de forma mais objetiva, às vezes um pouco mais simples, para que ele entenda e ele realmente aí venha adentrar o processo. Mas eu percebo também, Kézia, desculpa te interromper, Imagina. de novo, mas eu percebo também que é essa clareza com que a Help Hand tem tratado os nossos negócios que fez a gente saltar e expandir tanto no mercado de M&A. Com Né? certeza. A gente às vezes fala assim, olha, empresas novas, um segmento novo. O M&A é muito tradicional, bem específico ali nos Estados Unidos e no restante do mundo, mas no Brasil, quando a gente faz esse primeiro contato com o público e até falamos, olha, a gente é especialista em M&A. A gente percebe muito que, assim como não sabe o que é um balanço patrimonial, eles se perdem nessa linguagem do mercado. Né? E complementando isso aí que você está falando, a Help Hand, ela se compromete a ser uma empresa de soluções estratégicas. Ou seja, não existe apenas, olha, a minha empresa é isso que vale. Né? Nós precisamos ter clareza sobre o real valor dessa empresa. E o processo de um M&A sempre foi olhado para grandes operações, né? Mas o Shark Tank, né? Exatamente, né? Então o Shark Tank, né, trouxe para nós brasileiros que empresas pequenas, empresas micro também são alvos de investidores, né? Grandes do mercado como o Pablo Marçal fazem equity, né? Compra a empresa em um determinado período, aumenta o valor dela e depois vender no próximo período. Então, DRE, balanço patrimonial, balanço patrimonial, vamos desmistificar, né? Eu gosto muito disso, que nada mais é do que ele vai te fazer o seguinte, o que a empresa tem, né? O que a empresa deve e o que sobra, o patrimônio líquido é o que sobra, né? Então, é um raio-x ali, o DRE é o raio-x do desempenho, ali o balanço patrimonial, ele é um raio-x de toda a organização. Ou seja, eu consigo entender ativos. Essa empresa tem imóveis? O quanto de capital de giro ela tem? Essa empresa, quais são os passivos? É empréstimo? É fiscal? E o que sobra de tudo isso? Então, ou seja, o balanço patrimonial, ele é uma ferramenta, não é a única ferramenta que nós utilizamos, mas é a principal ferramenta que guia tanto o investidor quanto o empresário para conhecer realmente como está essa empresa. Né? E automaticamente a gente, para pequenas empresas, para microempresas, isso também é fundamental, porque a gente está num cenário brasileiro hostil, né, com mudanças de governo, entre outras coisas, que faz com que o empresário muitas das vezes não sabe qual é o próximo passo, mas ele não está olhando estrategicamente na empresa. Por isso a maioria das empresas não sobrevive 5 anos, porque o empresário está tão focado no operacional que não consegue olhar de forma estratégica para a empresa, e é por causa disso. Então o M&A é para todos os negócios, para todas as empresas. É para todos os negócios, para todas as empresas, em todos os lugares. Porque tem esse mito que é só para grandes empresas, as big techs do mercado, Sim. Mas não é. Então é para todas as empresas. É para todas as empresas e a Helping Hand tem alcançado resultados exponenciais justamente porque nós estamos olhando aonde ninguém está olhando. Né, que é essa carência de pequenos e médios empresários em trazer uma substância, realmente um suporte, né, porque se nós sabemos que a maioria dos empresários estão correndo do operacional, como eles vão fazer entender onde está o investidor, entender qual é o comprador ideal, E isso acaba... Desculpa te cortar. E pequenos empresários sendo amparados. Exato. Né? Porque às vezes nesse mar de gigantes, nesse universo de tubarões, né, a gente vê os empresários de pequeno porte, eles sem amparo ali no mercado. Se sentem à Como deriva, que eu vou né? fazer? Como que eu entro em um processo de M&A? Né? Então, isso foi o primeiro mito que nós fizemos cair por terra aqui hoje, né? E eu percebo que essa é uma objeção, eu te falo que é uma das principais, né? Sim. Analisando os nossos analistas, todos os dias se deparam com empresários que querem vender a sua operação, querem entender, né? Não só vender a operação, mas eles querem entender de forma estratégica. E ali a gente tem alguns posicionamentos ou alguns documentos que a gente consegue elucidar isso para o empresário. Queria que você me falasse
de um documento que a Helpend trabalha, do Valuation, né? Quais são os pilares dentro desses pilares que já foi demonstrado, como um balanço patrimonial, DRE, e qual que é o papel de um laudo de valor do negócio? Importantíssimo, né, Raí? Porque existe a loira do banheiro, né? Que Essa eu não sei. Existe a loira A do loira do banheiro. Existe a loira do banheiro. Do que mesmo criador do céu só. Exatamente. Só cai chuva e avião. Exatamente. Então, é uma lenda urbana, né, de falar que o meu negócio é X vezes, né? Faturamento, algumas coisas. Que falam que é 5 vezes o faturamento. Exatamente. Isso não existe, né? Isso não existe. O que existe são 3 pilares que a gente identifica o quanto realmente vale a empresa, Raí. São 3 pilares. O primeiro pilar é o pilar macro, né? O que é o pilar macro? O que eu tô falando sobre isso? O que eu tô falando sobre isso, né? O macro eu tô falando sobre... Eu venho de ciências econômicas, né? Então, a macroeconomia, né? Então, eu tô falando do meu ambiente, né? Em que região essa empresa está localizada? Está em Campinas, São Paulo, está em Serra, no Espírito Santo, está no Iapoque, está no Chuí, está no Balneário. Aonde está essa empresa, né? Porque cada lugar tem o seu potencial de crescimento diferente, Raí. Então, cada lugar vai crescer de maneira diferente e isso vai evidenciar no negócio em si. Mesmo o meu negócio atende o Brasil inteiro. Não, mas as questões de logística envolvem muitos custos, né? Então, outro ponto é o segmento. Nós estamos falando de uma oficina, nós estamos falando de uma fábrica de plástico, nós estamos falando de um salão de cabeleireiro, nós estamos falando de uma indústria de tecnologia. Então, cada segmento também tem seu potencial de crescimento aí. Então, aqui nós estamos falando do pilar macro, tá? Pilar micro, aí o DRE, o balanço patrimonial, o capital de giro... como está hoje a organização contábil e financeira da empresa, né? Então, qual é o EBITDA, qual é o AC, ou seja, quais são, né, os indicadores que essa empresa ela está trazendo, olhando. E muitas vezes aí, os empresários eles se apegam tanto, tá, no faturamento, no lucro, que acabam tanto focando nisso, mas ele é apenas um dos pilares que identifica o valor do negócio. E o terceiro pilar, que não menos importante, são os intangíveis, né? Intangível, eu até falo assim, né? No meu cotidiano, eu falo que intangível é como se fosse fé, né? A gente não está vendo, mas ela está lá. Mas totalmente. Existe, né? Não está lá, mas existe. E o que é o intangível de uma empresa? É a marca, né? O valor da marca de um McDonald's da vida, de um iPhone, de uma Apple, né? Agora... Pega o empresário, um amigo empresário, olha para o seu negócio, né? O negócio tem 10, 15, 20 anos, tem um valor de marca, né? Só ali, né? E também, né? Sabe qual é o maior? É o ouro da nossa geração, Raí? Você sabe, Kézia, é o ouro da nossa geração? O ouro da nossa geração é dados, né? Por isso a gente vai na farmácia, pergunta o nosso CPF, a gente vai no mercado, pergunta o nosso CPF, porque é isso, né? Que... Os dados, né? Os dados, LGPD mostra muito disso, né? Se foram... Que é a proteção, né? Exatamente. Claro. Então, ou seja, o que eu quero trazer aqui, que ali, olha, a carteira de clientes aí, é o motor da empresa, né? É o que traz faturamento para o negócio. Porque muitas vezes a gente pega que... quando a gente fala 5 vezes o faturamento, ou 5 vezes o EBITDA, a gente está desprezando algumas questões. Exatamente. E essa questão aí da carteira de clientes, digamos que seja uma empresa que tem uma indústria com 30 anos, 35 anos no mercado. Ela construiu um know-how de empresas ali, ela construiu um relacionamento com fornecedores, ela construiu uma carteira de cliente que é um círculo, né? E tem empresas que têm clientes que são... Para você ter esse cliente é muito difícil. Né? São diversas licenças, diversos critérios, é difícil, é mais fácil você comprar uma empresa que já trabalha com esse cliente do que simplesmente você tentar, que vai ser muito mais difícil, vai levar muito mais tempo, vai levar muito mais custo. Tudo isso entra nesses tais elementos intangíveis. Exatamente. Marca, carteira de cliente... E plano de negócios, aí. Plano de negócios, eu falo assim que a valuation, ele é o potencial, é o farol. Né? A gente tá ali, o farol, a gente quer chegar, é o norte, né? O potencial que a empresa pode alcançar. E o plano de negócios é como nós vamos chegar lá. Ou seja, olha que interessante, Raí, uma empresa com plano de negócios vale mais.
uma empresa sem plano de negócios vale menos. Que é uma das questões que a gente fala, né? Quem não tem o valor e não tem um plano de negócio, deixa dinheiro na mesa. Exatamente. É uma coisa que a isso. gente bate. Ô, Kézia, para te incluir também nesse bate-papo, o que você tem de falar? Como que transformar os nãos em sims? Me dá uma dica comercial aí. Aí, isso é muito bacana, porque todos nós, né, do setor comercial, nós já lemos aquele livro Spin Seller, né? Digamos que No a mínimo, Bíblia. né? Consultor analista que não leu o Spin Seller não tá preparado para venda, não tá preparado para o isso, game. né? Não sabe como quer jogar. Então, assim, lá Neil Hackman vai dizer que a metodologia convencional de vendas está fadada ao fracasso, né? E o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente ouve um não, isso ali é uma oportunidade e você olhar para aquilo e entender, opa, ele não visualizou os benefícios daquele investimento. Então, como eu transformo o não? A gente vai entender com as perguntas SPIN, né? Quais são as perguntas estratégicas naquele momento para que aquele não se torne um sim e ele visualize ali os benefícios daquilo que eu estou ofertando, oferecendo para ele, né, no momento. E complementando isso, Kézia, é bem interessante que ele consegue abordar de uma maneira o seguinte: se o cliente ele compreende que aquilo é caro, é porque ele achou que aquilo que está sendo cobrado não vai solucionar o tamanho da dor dele. Agora, quando ele entende que aquele valor vai sanar a dor dele, ele não vê aquilo como caro. Vê como né? investimento, E né? por isso, o modo Spincelli, ele faz com que nós conseguimos o quê? Ampliar as dores, né? As dificuldades, porque a gente está vendo aquilo que ele não está vendo. Né? E quando a gente consegue trazer isso para ele, automaticamente o sim, o não era um desconhecimento de quanto aquilo vai ser bom para ele. Perfeito. Eu sempre costumo dizer também, né, complementando o que a Kézia falou, que você falou, Roberto, que o consultor ou analista que é realmente especialista, ele não tenta convencer ninguém. Sim. Ele faz a pessoa enxergar por um prisma que ela se convence a tomar essa atitude ou investir nisso. Porque a ausência da sabedoria é a ignorância. E quando a gente é ignorante, dá-se um braço a torcer e fala, a pessoa é ignorante, ela não enxergou o benefício. Mas quando a gente tem o dom, o talento de mostrar para aquela pessoa os benefícios de todo o nosso processo, de todo o negócio, de toda a intermediação, quantos dos nossos clientes nos falam, eu não enxergava nesse prisma até conhecer vocês. Exato. Então acaba sendo uma aula, né? Diariamente. Exatamente, né? Por isso, às vezes, a gente é até, né, incisivo, muitas das vezes, porque a nossa vontade de transformação de negócios, ela é latente, né? Pulsa, né, no nosso DNA. Então, sim, às vezes a gente tem que ser, digamos, forte ali para mostrar para ele que, olha, a não decisão, o que vai causar para ele. E quantas das vezes, né, Ray, a gente já recebeu clientes aqui, né, que não iniciaram o processo conosco, buscaram outros caminhos e quando voltaram, às vezes perderam grandes talentos das empresas por não fazer um processo de M&A com profissionais. Ó, basta salientar que em 2023 houve no Brasil 1.194 processos de intermediações de empresas. Muitas vezes a gente pega os nossos clientes, para você, ouvinte, e fala, olha, ninguém vende empresa. Não, só no ano de 2023, 1.194 processos de M&A. Porque as pessoas, elas escutam, o M&A é mercado de fusão e aquisição de empresas, tanto de pequena, média e grande porte. E fala, poxa, eu tô me sentindo inseguro por esse... Eu não vejo, eu não escuto. Mas muitas vezes a gente vê muitas informações, muitas notícias e não se atenta para aquilo. É igual, compra um Gol vermelho. Você automaticamente só tem Gol vermelho. Então, é interessantíssimo esse prisma, né? Que a gente mostra estrategicamente para os nossos clientes que o processo de M&A é um processo comum.
Até porque também, aí, se a gente for ver, por que eles não vê tantos processos, né? Aí entra o sigilo que o M&A carrega com ele, né? Os termos de NDA. Então, é um processo sigiloso em si. Então, o termo NDA, ele vem aí para proteger quem está vendendo a empresa e quem está comprando a empresa também. Essa, inclusive, é uma pergunta que eu vou fazer para o Roberto aqui. Roberto, me explica o que é esse termo que a gente escuta com recorrência no nosso mercado. Termo de NDA. Termo de NDA aí é um termo de confidencialidade. E como funciona? Então, ele funciona na prática, ele vai proteger todos os dados sensíveis, seja de uma empresa, seja de uma organização, seja de um grupo, seja de um indivíduo durante determinado período de tempo. Sendo assim, M&As, né, a gente nunca sabe quando está acontecendo o M&A. A gente só sabe quando ele está prestes a acontecer. E isso é feito de modo estratégico, né? Inclusive, empresas eles acabam, né, soltando algumas coisas pós de ação, né, de algumas coisas, IPOs, enfim. Mas o NDA, ele protege a empresa, protege o empresário durante todo esse processo de vendas de empresas. Por que é tão essencial isso, Raí? Isso é essencial porque vou vender a minha empresa. Se meu colaborador ficar sabendo, ele pode pedir as contas, ele pode buscar uma outra oportunidade no mercado. Desmotivar ele. E enquanto a empresa não for vendida, Raí, eu preciso dele lá dentro, né? O meu cliente sabe que a empresa está anunciando. Eu não vou confiar. A gente sabe que, infelizmente, né? O brasileiro acredita que quando vem a empresa vendendo, acho que a empresa está quebrando. Mas tem diversos motivos que fazem com que esse empresário tome essa decisão de vender a empresa. Mas para o cliente, vai trazer como uma empresa que não é mais confiável como já foi um dia. E o fornecedor, né? Então, muitas das vezes, isso acaba tirando um fôlego desse empresário, porque esse fornecedor, sabendo que essa empresa está em processo de venda, ao invés de continuar vendendo a prazo, 30, 60, 90, vai querer só à vista. Então, o NDA, ele protege a empresa de qualquer situação que atrapalhe e perca valor. Então, o NDA, esse é o objetivo, Raí. O objetivo do NDA é proteger a informação proteger as informações da empresa e fazer com que ela não perca valor e nem desperte a atenção de especuladores durante todo esse processo. Esse ano a gente intermediou diversas empresas. E dentro dessas empresas, muitas vezes surgem algumas dúvidas dos nossos clientes. Eles falam assim, olha, me manda um case de sucesso. E essa é uma prática que eu costumo sempre conversar com os nossos clientes, falando assim, olha, tá bom, imagina que eu te mande um nosso case de sucesso. Essa informação, ela vaza, ou ela vaza, né? A informação sempre é informações privilegiadas. E esse cliente tá ali no... olha, eu vendi indústria X. Indústria X foi vendida. Mas tem uma parte interessada que é quem comprou a empresa. E talvez ele não queira que essa informação dissemine no mercado. Então, é sempre complexo porque temos duas partes. Quem compra e quem vende. E dificilmente uma das partes vai dar essa liberdade da empresa falar livremente ao mercado. Outra dificuldade. Olha, eu queria falar com 2, 3 contatos que já efetuaram o processo. Aí os nossos clientes querem um telefone, exemplo. Querem um telefone. Mas imagina você, empresário, que fez uma intermediação das dezenas e dezenas de intermediações que a Help Hand fez esse ano. Ligar para esse empresário e esse cara atender 24 horas por dia possíveis cases. Oi, tudo bem? Não, eu fiz o processo de intermediação. Imagina, ele usufruiu de um serviço da empresa. Exato. Agora ele vai trabalhar em favor da empresa? Então, Exato. assim, é uma das coisas que a gente tem no mercado e mostrar como que informações são sigilosas. É que o mercado de M&A, ele é novo, né, Raí? Principalmente para pequenos e médios empresários, né? A gente sabe de situações da OGX, a gente sabe Sadia Perdigão, a gente sabe Brasil Cacau, enfim, né? Mas para o pequeno e médio empresário,
sabe aquela assim, olha, acaba considerando, olha, quando eu fui comprar, digamos, a borracha, eu falei com os clientes dela, né? Então, é diferente, totalmente diferente, é um mercado novo, que falta conhecimento. Entretanto, a gente está justamente aqui para esclarecer isso. E o mercado de M&A, ele é importantíssimo que ele seja sigiloso para garantir, primeiro, né, a segurança dos empresários envolvidos. Perfeito. É importante que também, querendo ou não, a gente às vezes não sabe quem está lá da linha, né? Às vezes um cliente que não tá bem intencionado, então Perfeito. é uma maneira de a gente Ou proteger especulador, né? Exatamente. Mas eu acho que agora vai convergir numa pergunta que eu separei aqui especialmente para Kézia. Kézia, me fala um case de sucesso teu. Muito bacana. Que eu tive um case muito recente, faz 6 meses que eu tive esse case, e era uma padaria. Fala o segmento, né? No segmento. Era uma padaria que ele chegou na Help Hand e realmente ele não entendia do processo, né? Achava que não era para ele esse tipo de processo. Fez inúmeras ali comparações com o mercado imobiliário, né? Que nós temos, né, Roberto? Nós recebemos aí muitas comparações com o mercado imobiliário e de antemão, gente, 2 mercados totalmente diferentes, né? Então, e quando eu trouxe a clareza desse processo para ele achava que a empresa dele valia 800 mil reais. E nós estamos falando de uma padaria, mas falando em valuation, ela nos surpreende muitas vezes, né? E fizemos ali o processo, ele entrou dentro do processo, realizou a valuation dele e a padaria valia 1,5 milhão. Já estava deixando dinheiro na mesa. Já estava deixando dinheiro na mesa, né? E isso é um risco que ele corre na hora da venda, né? Então, nós estamos aí para proteger o bem dele, o maior ativo que ele tem, né? Então, a história dele, né? Querendo ou não, a gente fala sempre de legado, né? Então, o legado que importa. Esse processo de venda de empresa, eu falo, são muitos empresários hoje que estão vendendo as suas operações porque os filhos não querem tocar ou não tem algum sucessor da família. E ele quer fazer a venda da empresa, mas ele esquece que aquela empresa é um filho. De tudo que ele construiu, exatamente. Né? E essa empresa sustentou essa família por anos. E eu até brinco assim, né, Kézia, que ninguém quer vender um filho. Ninguém quer vender um filho. Eu acho que... Pesado, Roberto. Então, já que a gente vai, digamos, se propõe, né, a fazer essa saída estratégica, vamos ter a certeza que quem assumir a empresa vai cuidar com o mesmo carinho, vai aumentar até a performance, porque isso sim é fazer uma saída estratégica, uma saída lucrativa e pensar também no futuro da empresa. Perfeito. Sim, perfeito. E foi isso, porque nós chegamos, né, com a valuation a 1,5 milhão. E o bacana, né, que quando a gente vai pensar em segmento de mercado, a valuation ela vai trazer um estudo do potencial do mercado, né? E quando ele viu a valuation, ele falou assim, Kézia, com certeza eu vou vender agora, né? Mas eu vou vender de forma mais tranquila. Entramos estratégica, ali... né? Estratégica, né? Entramos ali no roadshow, na intermediação da empresa, e ali de bate-pronto, a nossa equipe de roadshow conseguiu ali fazer boas conexões, entendendo a sinergia do mercado, né? Porque o processo de venda, ele não é simplesmente eu quero vender, você quer comprar. Ele é um namoro, né? Que ele acontece ali entre comprador e empresário que está vendendo a empresa. Então, encontramos essa sinergia no mercado e finalizamos essa venda aí no mês anterior, agora novembro, né? Finalizamos em novembro, mais valuation 1,5, ele foi vendida por 1,3 milhão. Que perfeito, é como se fosse uma tabela FIP, Falei né? para ele aqui que eu mandei meu Pix, mas né, não recebi ali. Não recebeu. Sensacional. A Kézia falou um termo também que eu gostaria que o Roberto falasse sobre esse termo. Muitas vezes a gente fala pela força do hábito, meio Faria Limers ali, os termos em inglês. Me fala o que é o roadshow, Roberto? Explica. O roadshow uma coisa é o que a palavra significa, né? E outra coisa é como ela realmente acontece dentro das operações, tá? Roadshow, tá? Nada mais é do que uma metodologia
de a empresa apresentar as oportunidades no mercado de modo estratégico. As oportunidades seriam apresentar as empresas que estão buscando a venda, estão buscando investimento e olhar, né, a valuation, olhar o mercado e, a partir disso, iniciar as conexões. Mas não é só isso, né? Não é só apenas fazer essa conexão. Tecnicamente, você está me dizendo que o Roadshow é uma apresentação estratégica para investidores. fundos de investidores. Exatamente, para fundos e investidores. É isso que é o Roadshow. Entretanto, o Roadshow, ele vai desde esse momento de apresentação, momento de identificar as oportunidades, o momento de proteger as informações sigilosas da empresa durante todo esse processo, no momento de negociação, a Helping Hand, né, a intermediadora, ela traz todo o suporte, porque a gente tem que entender que nós temos 2 clientes, né, Raí? Temos o cliente que é o empresário e temos o cliente que é o investidor, né? E o nosso objetivo, eu até brinco aqui, né? Eu falo assim que eu quero que o empresário ele entre dentro do nosso ecossistema, mas que ele não saia, né? Ele só vai mudar uma vez ele está buscando vender, outra coisa ele está pensando em investir, outra vez ele está pensando em comprar, que ele fique dentro desse ecossistema. Do ecossistema. Até porque o nosso ecossistema ele é gigantesco. Hoje, a Helping Hand, ela tem outras empresas dentro do nosso ecossistema, né? Inclusive, uma imobiliária, a 121 Helping. Algumas que vieram, inclusive, desse processo. E vieram desse processo. E ali a gente tanto auxilia o cliente nesse processo de M&A, mas com os imóveis. Então, tem mais oportunidade dentro do mesmo grupo de empresas. Exatamente. Uma coisa que eu gostaria de falar com vocês dois também é sobre a cultura do comercial, a cultura da Helping Hand. O que vocês vislumbram assim e análise de vocês sobre essa cultura que é criada diariamente? Então, aí o nosso trabalho, né, ela envolve bastante dedicação, não só de tempo, mas também de estudos, e também é um ambiente de alta performance onde é necessário realizar tudo aquilo que um vendedor de alta performance exige, né? Então, é muito mais do que chegar no horário, é muito mais do que fazer reuniões, desempenhar com energia e sempre com energia. E os nossos clientes sempre falam, né? Nossa, mas vocês têm bastante energia. Uhum. Hoje eu estava falando no nosso kick-off pela manhã, na empresa, e eu sempre costumo falar, Provérbios 29:18 vai dizer assim, ó, onde não há visão, o povo se corrompe. E isso eu gosto de sempre inserir num ambiente comercial. Porque a gente, na Helping, a gente sabe onde estamos e para onde vamos. E essa cultura de alta performance é frequência. Não onde que a frequência tem sempre os ditados aí dos gurus ou dos muitos livros que você é a média das pessoas que você se relaciona. Exatamente. E quando a gente traz isso para a prática, no cotidiano empresarial, a gente tem a noção exata e clara que isso é real. A gente é a média das pessoas. Então, por isso que a gente tem uma cultura, não sei como você enxerga também, quer dizer, muito forte. Muito Sim. forte. A nossa cultura, ela traz um impacto muito grande a todos os empresários que vão nos visitar diariamente, né? Eles chegam na empresa e eles falam, nossa, que empresa diferente. Então, a nossa cultura, ela vai desde o nosso falar, do nosso andar, do nosso agir, e até como nós somos a 5 pessoas, como é que você falou? A média das 5 pessoas. A média das 5 pessoas, né? Até a nossa frequência de pensar. Então, assim, nós andamos com pessoas de alta performance e, naturalmente, isso vira um hábito, né? Então, a alta performance, para nós, dentro da Helping Hand, é um hábito. É um hábito. E o fracasso, ele não consegue coabitar em um ambiente de trabalho e esforço contínuo. Com certeza. Perfeito. Lembrando que na Helping Hand é uma cultura que a gente toca as pessoas de dentro da operação. Não importa o horário, lá existem pessoas trabalhando e desempenhando com performance e amor. A galera vai até de sábado, né, Raio? Fiquei sabendo. Não tem Então, não tem galera limites. te manda mensagem Não de existe domingo. dia certo. Como é que é lá? Traduzindo, home office vai pro inferno. Lá é Não, presencial. mas lá a cultura da Helping Hand, a gente acredita no home office de sábado e domingo.
Né? De domingo, home, né, home Roberto? office na Help Hand é sábado e domingo. Eu acredito De muito domingo. E olha lá, acreditamos no... É, de domingo, olha lá. É a cultura dos sócios. Gente, já vou agradecendo aqui a participação com vocês nesse bate-papo. Foi esclarecedor, foi essencial. Muitos elementos aqui. Eu tenho certeza que o nosso público ele vai amar esse conteúdo. Então, considerações finais e depois a Kézia, considerações finais. Pessoal, assim, eu tô muito grato, né, à Help Hand, né, pra gente estar aqui tendo essa oportunidade, né, de desmistificar, né, e trazer, né, conhecimento sobre o que acontece no mercado de M&A, né. Então, nós, como Helping Handers, tá, estamos dispostos Rimou. a trazer, né, a clareza e ajudar tanto o empresário que está buscando uma venda de uma maneira planejada, de uma maneira tão ruim, Raí, quando aquela pessoa vem assim e fala assim, eu quero vender para ontem, né? É impossível fazer isso, mas quem quer ter planejamento, lucratividade e transparência durante todo esse processo, a Help Hand está aqui para auxiliar cada etapa com muita responsabilidade, porque o nosso trabalho ele exige muita responsabilidade, né? Trabalhando com sonhos de empresários, trabalhando com patrimônios de empresários, e a Help Hand faz isso Perfeito. de modo maestro. Então, me siga nas redes sociais, tá bom? Roberto.helpinghand, e eu me coloco à disposição, não só agora, mas para futuros projetos também. Obrigado, Roberto. Kézia? Eu quero agradecer aí a oportunidade de estar aqui com vocês, grandes mentes brilhantes aqui, né? E falar para vocês que está procurando vender a sua empresa, quer vender de forma justa, saber o real valor do seu negócio, porque um ativo tão poderoso, nós precisamos saber quanto que vale, né? Então, você não pode deixar isso para depois ou procrastinar uma decisão dessa, tá? Então, saiba, é uma dica, tá? Saiba principalmente quanto que a sua empresa vale. E nós estamos aqui para te auxiliar nesse processo, porque quem está com a gente, ele anda em caminhos mais seguros, mais lucrativos também. Viu? Muito obrigada. Perfeito. Obrigado, Kézia. Obrigado, Roberto. Gente, esse foi mais um episódio Help Hand, que vocês possam entender a visão desse mercado. E é isso. Tchau, tchau!